10 muambas absurdas do Paraguai nos anos 90. Se tem algo que o brasileiro gosta tanto quanto futebol, churrasco, carnaval e uma cervejinha gelada, é ter desconto e promoção na hora de fazer aquelas comprinhas. Hoje em dia, as famosas lojas de variedades, que antes eram as lojas de 199, brechós, camelôs e sites de usados como a OLX, ajudam o brasileiro a encontrar preços melhores em roupas, calçados e eletrônicos. Além disso, sites de produtos importados como a Shein, AliExpress e Shopee se tornaram muito populares pelos preços e variedade. Mas e nos anos 90? Com o salário mínimo passando um pouquinho dos R$100, como era possível comprar algo por um preço melhor se mal existia a internet? A resposta para isso eram os famosos produtos do Paraguai. Também conhecidos como muambas, esses produtos eram muito populares entre os brasileiros, embora a qualidade nem sempre fosse das melhores. Além disso, não deixa de ser um tipo de contrabando, logo, era ilegal, não é? Mesmo assim, muita gente comprava e, na verdade, compra até hoje. E nesse vídeo vamos ver os principais produtos vindos do Paraguai que os brasileiros compravam nos anos 90. Quem sabe você ainda não tem um desses guardados em casa? Então bora para mais um vídeo do canal Geração 90 e já deixa aquele like e inscrição, beleza? 1. Videogames. E vamos começar falando de tecnologia, que tem alguns dos produtos mais procurados em muambas, principalmente os videogames. Os consoles da geração atual costumam vir com preços bem salgados e nos anos 90 não era diferente. Os videogames mais clássicos, como o Super Nintendo, custavam mais de 5 salários mínimos da época, se fosse você comprar novo em uma loja aqui no Brasil. E ainda tinham outros como o Neo Geo, que eram raros no país e se tornavam sonhos de consumo ainda mais desejados. Por causa disso, muitos se arriscavam a comprar os videogames vindos do Paraguai por causa do preço, e depois se viravam para conseguir os jogos que costumavam vir em cartuchos. Já quando o PlayStation chegou, pegar jogos alternativos era mais fácil, já que a mídia do CD era mais barata, mas o aparelho mesmo muitas vezes você tinha que comprar dos muambeiros, devido ao custo alto. 2. Relógio com calculadora. Esse item aqui é anos 90 raiz. Quase todo aparelho eletrônico moderno tem um relógio, mas ainda tem quem goste de usar um no pulso. E na década de 90, os brasileiros gostavam de usar principalmente os relógios digitais, que eram mais fáceis de saber o horário do que os relógios de ponteiro. E falando neles, o relógio que vinha com calculadora era sinônimo de modernidade na época. Embora parecesse mais um morfador dos Power Rangers, o relógio era bem bonito e as teclas da calculadora eram bem distribuídas, sem deixar o relógio parecer um trambolho. E como não era tão caro, era fácil encontrar alguém usando um. 3. TV portátil. Antes dos celulares se tornarem uma opção prática de assistir seus filmes, séries e programas favoritos, a única opção equivalente, ou quase, era comprar uma TV portátil com os muambeiros. Sendo uma mistura de rádio com uma tela de mais ou menos 5 polegadas, o aparelho tinha uma caneta para sintonizar nos canais e tinha entradas para você conectar outros aparelhos, como um VHS e até um videogame. E olhando para ele, até que é um bom item para quem gosta de colecionar itens do passado. 4. Agenda telefônica. Mais um produto que saiu de linha com a chegada do celular, mas que era um sucesso de vendas entre as muambas, foram as agendas telefônicas. Se você queria anotar números de telefone e montar listas das obrigações do dia, mas não tinha paciência para ficar anotando tudo à mão em uma agenda comum, a agenda telefônica era o item certo para você nos anos 90. Toda a funcionalidade dessas agendas você encontra em qualquer smartphone de hoje em dia, mas antigamente era um item fino. 5. Toca-fita CD player de carro. Muitas crianças e adolescentes de hoje em dia nunca devem ter visto uma fita cassete na vida, mas nos anos 90,
todo mundo compra fitas virgens para gravar as músicas que tinham no CD que aquele seu amigo ou primo te emprestava. E nada melhor do que viajar ouvindo as suas músicas favoritas, não é? Mas para isso, o motorista precisava ter um toca-fita no seu carro ou, para os mais modernos, um CD player para tocar durante a viagem. Por causa disso, os toca-fitas e CD players eram muito procurados entre os produtos vindos do Paraguai, já que gravar fitas e CDs era barato, mas o tocador deles nem tanto. 6. Teclado de brinquedo. Passando agora para os sonhos de consumo das crianças, vamos falar em brinquedos. Todo mundo era obcecado em ter um boneco dos Cavaleiros do Zodíaco, com aquelas armaduras de ferro bem bonitonas, ou uma boneca original da Barbie, com todos aqueles kits de acessórios. Mas o que vamos falar hoje é um que muitas crianças amavam na época, porém os pais deviam se arrepender amargamente em ter comprado. Os teclados de brinquedos. Basicamente, era um brinquedo branco com várias teclas para a criança tocar e que emitiam som quando ligados, funcionando a pilha. Só que o detalhe é que esse brinquedo vinha com teclas em formato de animais, e quando você apertava, saía o som desse animal. Ou seja, se fosse um cachorro, o som era de latido, de um cavalo, relinchava, o gato miava e por aí vai. Nem preciso dizer que quando a criança começava a brincar com isso, a casa se transformava em um verdadeiro zoológico, né? Ainda assim, é um item nostálgico da época e que também vendia muito entre os muambeiros. 7. Cachorro de brinquedo que pula. Outro brinquedo clássico dos anos 90 era o cachorrinho que pula. O brinquedo tinha uma aparência bem fofinha e funcionava a pilha. Quando você ligava, ele fazia som de latidos enquanto mexia a boca, movia as patas para frente e para trás, e o grande destaque é que ele dava um salto surpresa que impressionava até os adultos. Esse era um brinquedo muito vendido na época e que, para quem é amante de cachorros como eu, até que serve como um item de decoração bem bonitinho, vocês não acham? 8. Carrinhos de brinquedo. Além dos bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco, os meninos dos anos 90 eram fanáticos por carrinhos de brinquedo. Quem nunca montou uma autoestrada usando a terra da área da casa e colocando seus carros para andarem por lá, como se fossem uma rodovia engarrafada de São Paulo? Mas os carrinhos com controle remoto eram os mais populares. Desde carros policiais que acendiam as sirenes, até aqueles em formato de carro de Fórmula 1. A sensação de controlar o movimento do carro com um controle era sensacional. Tudo bem que, depois de pouco tempo, o carro não se movia direito, uma roda caía ou mesmo o controle parava de funcionar. Mas ainda assim, era outro item que muitos pais compravam dos muambeiros para presentear os filhos. 9. Perfume Azarro. E falando em nossos pais, vamos passar para um gosto mais de adultos, que são os perfumes, e mais precisamente os da marca Azarro. A marca, que tem origem francesa, foi criada ainda nos anos 50 e era muito popular na década de 90 e mesmo hoje em dia ainda tem uma linha de produtos finos. Por causa disso, muitos pais procuravam esses perfumes por um preço mais convidativo e era o que dava para encontrar quando vinha do Paraguai. Se era o perfume original Azarro, difícil saber, mas que vendia muito, isso não dá para negar. 10. Roupas e calçados de marca. E para fechar, vamos falar de algo que não pode faltar: roupas e calçados. Seja para ir naquela festa ou evento da igreja, ou mesmo para ficar em casa confortável, todo brasileiro quer estar bem vestido sem precisar pagar muito por isso. Em outro vídeo, nós mostramos que dava para comprar roupas, tênis e até anéis e correntes por preços entre 10 a 50 reais, o que para os padrões de hoje em dia era muito barato. Mesmo assim, sempre é bom relembrar que o salário mínimo da época não era tão alto. Logo, todo real precisava ser bem gasto. Por causa disso, muitas pessoas procuravam os muambeiros para comprar camisas, vestidos, tênis, sapatos e o que mais fosse necessário. E quando a roupa era de uma marca conhecida,
todo mundo fazia questão de exibir para os conhecidos, mesmo que a procedência dessas roupas não fosse a mais legítima, digamos assim. Quanta coisa a gente comprava do Paraguai nos anos 90, não é verdade? Agora vamos passar a vez para vocês. Quais dessas muambas você ou seus pais compraram na época? Ainda tem alguma delas guardada em casa? Conta que eu quero saber. Agora eu vou ficando por aqui, mas logo mais vem um vídeo com mais curiosidades nostálgicas para vocês. Um abraço e até breve!